Iniciando a gravação da sessão do Tribunal de Júri, realizada no dia 18 de novembro de 2025, sessão do processo número 0433, ano 2024, número 001368, dígito 3. Trata-se de ação penal que tem como acusado Rian Alves de Souza. O fato descrito na denúncia teria ocorrido no dia 20 de maio de 2024, por volta das 14 horas, na Avenida A, número 50, bairro São Lucas, aqui em Montes Claros. Este fato tem como vítima a dona Cecília Emanuele da Silva Pereira. E o crime imputado, posteriormente pronunciado, está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 6, na forma do parágrafo 2º, A, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Então, vamos iniciar a instrução, ouvindo primeiramente a vítima. Boa tarde, dona Cecília. Me fala o nome completo da senhora, por favor. Boa tarde, não, desculpa, bom dia. Bom dia, Cecília Emanuele da Silva Pereira. Tá. Cecília, nós estamos aqui reunidos para apurar esse fato aqui, ocorrido em 20 de maio, e a senhora tá aqui no processo como vítima, tá? E aí vão ser feitas algumas perguntas e eu preciso que a senhora responda aquilo que a senhora souber, tá bom? Passa a palavra, então, ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Cecília, bom dia, tudo bem? Bom dia. Cecília, eu vou fazer da seguinte forma o depoimento nosso. A senhora já prestou um depoimento 2 vezes, um gravado em vídeo e outro feito no papel, esse no papel pela Polícia Civil. Vou ler esse depoimento. A senhora presta atenção. A senhora me fala se o que tem aqui é o que a senhora falou, é o que aconteceu. Depois a gente continua perguntando, tá? Que namorou por cerca de 1 ano e 11 meses com Rian Alves de Souza. Porém, há aproximadamente 11 meses, durante uma crise TPM da declarante, Rian estava querendo manter relação sexual com a declarante. Na ocasião, ele estava, inclusive, drogado. A declarante não aceitou manter relação sexual com ele. E, em razão disso, Rian reagiu de forma agressiva, apertando o pescoço da declarante com as 2 mãos, causando falta de ar nesta. E Rian prendeu o corpo da declarante com as 2 pernas, que a declarante conseguiu se soltar e, por causa deste episódio, encerrou o namoro com ele. Sendo que a declarante não chamou a polícia militar neste dia porque não houve testemunhas no momento e ficou com medo dele negar os fatos e não ser preso. Que ficou com marcas muito leves no pescoço, mas sumiram no dia seguinte. Que Rian era muito psicopata. Ele não deixava a declarante sair para lugar algum. Queria que ela mantivesse relação sexual quando ele tivesse vontade. Rian sempre xingava a declarante de vagabunda e outras ofensas na frente de amigos, familiares, em qualquer lugar e por qualquer motivo. Rian era muito ciumento. Já havia agredido a declarante com puxões pelo braço, apertando a sua boca, a sua nuca e braço. Que desde que terminou com Rian, este procurou pela declarante quase todos os dias, querendo a reconciliação. Que Rian, há aproximadamente 6 meses, na porta da casa da declarante, quebrou o celular desta, afirmando que ela havia terminado com ele por causa de outra pessoa. Que a declarante nunca ficou com Rian após o término, nem abriu o portão de sua casa, mas ele ficava em frente do imóvel chorando e dizendo que não conseguia nem trabalhar. Que a declarante bloqueou Rian em suas redes sociais, mas ele usava das redes de outras pessoas para lhe enviar mensagens. Que os parentes da declarante conversaram várias vezes com Rian para que ele parasse de ir atrás desta, mas ele não parava. Que no dia dos fatos, Rian compareceu até a porta da casa da declarante, insistindo na reconciliação. E, mais uma vez, a declarante negou. E Rian saiu e retornou cerca de 10 minutos depois, com um veneno de rato na mão. Que a declarante viu tudo pelas frestas do portão. Que Rian disse estava com um saquinho com bolinhas rosas e disse que era veneno de rato e queria tomar em seguida.
queria tomar. Em seguida, ele começou a mastigar o veneno e dizia que já estava fazendo efeito, que iria morrer na porta da casa da declarante. Que a declarante manteve o portão fechado, só que, em um dado momento, precisou abrir para que sua irmã entrasse. E assim que ela entrou para dentro do imóvel, a declarante viu pela sombra que o autor se levantou do chão e, de forma rápida, puxou uma faca da cintura, chegando a colocar o pé para dentro do portão. Que a declarante ficou com receio de que Rian atacasse sua irmã Daniele, e, em razão disso, empurrou-a. E, neste momento, Rian aproveitou-se que a declarante estava de costas e desferiu-lhe um golpe de faca. E quando Rian foi desferir o segundo golpe, em razão dos gritos da declarante, o irmão desta, de nome Gilberton, chegou e impediu que ele seguisse com as agressões. Gilberton desferiu uma paulada em Rian de frente, na cabeça dele, e em seguida Rian correu. Que a declarante caiu no chão e jorrou sangue de seu ferimento. Que as marcas de sangue ainda estão no chão da casa da declarante, onde esta caiu, fotos anexas. Que Gilberton ligou para a polícia militar, que chegou no local, porém Rian já havia fugido dali. Que a PM foi à procura de Rian e a declarante foi levada para o hospital HU nessa cidade, onde foi atendida por um médico que veio a suturar o ferimento. E o médico disse à declarante que, por pouco, teria atingido o seu pulmão. E o médico disse ainda, entre aspas, você quase vira conto de fadas. Que a declarante ficou sob observação no hospital e só voltou para casa à noite. Que recebeu um atestado de 3 dias, mas ficou com muita dor durante mais de uma semana. E naquela mesma noite, Rian foi preso em flagrante. Porém, a declarante não pôde acompanhar a prisão porque estava com muita dor no ferimento e, ao ser liberada do hospital, já era tarde da noite. Que a declarante foi para casa porque estava sob o efeito de remédios fortes para a dor. Que a declarante ainda está com os pontos da sutura. E após o episódio, em apuração, a mãe de Rian, Marcolina, visitou a declarante e disse que Rian já vinha dizendo que iria matar a declarante e depois suicidar. Que Marcolina disse ainda que quer que o filho fique preso, pois ele já tentou matá-la com uma tijolada, mas não disse quando isso aconteceu. Perguntado se Daniele discutiu com Rian quando chegou em casa e se deparou com ele, respondeu que não. Perguntada se Rian já estuprou alguma vez, respondeu que não. Quando eu falava que não queria transar, ele ficava agressivo, mas não continuava. Perguntado se sabe do paradeiro da faca usada no crime, respondeu que, após o fato, ao fugir do local, Rian levou a faca com ele, que atualmente se encontra bem de saúde, mas deseja que a medida protetiva seja ativa permanentemente. Perguntado se já havia procurado a polícia e ou solicitado medidas protetivas contra Rian, respondeu que não, porque eu achava que a perturbação dele não seria suficiente para pedir medidas e que ele poderia negar. Além disso, Rian já havia dito que se a declarante chamasse a polícia, ele iria matá-la. A senhora se recorda desse depoimento? Sim. Isso que eu li foi o que a senhora falou? Sim. Tem como a senhora contar para a gente como que era o namoro seu e do Rian? Era um namoro muito perturbador. Eu não podia sair, eu não podia ir para canto nenhum. Todos os dias ele estava na porta da minha casa. Ele não precisa vir todos os dias. Ele vinha, eu não podia sair com a minha mãe, porque se eu saísse com ela, dependendo do horário, ele me chamava de vagabunda na frente dela e na frente de todo mundo. Nunca me respeitou. Era super agressivo, principalmente quando usava drogas. Ficava super agressivo. Eu não podia falar nada que ele já vinha para cima de mim. Então era um namoro que eu sempre quis sair fora, só que ele não dava chance para isso. E como era o primeiro namorado, eu sempre tive muito medo que pudesse acontecer alguma coisa. Você tinha quantos anos quando começou a namorar com o 15 Rian? anos. 15 anos. Ele foi seu Antes de primeiro fazer namorado. 16, foi o primeiro namorado. A senhora falou, perdão, que quando ele usava droga ficava agressivo. Sim. E que droga era essa que ele usava? Usava na sua Cocaína. frente? Já usou também na minha frente, cocaína. Cocaína? Sim. A senhora conhecia o Rian há quanto tempo?
Há pouco tempo a gente começou a conversar, depois ele pediu a minha mãe para namorar comigo. E eu achei que seria algo normal, um relacionamento normal. Só que, com 2 semanas de namoro, ele já mostrou ser agressivo por fofoca dos outros, invenção dos outros. Já veio para cima de mim. Foi quando eu falei, ele não é o cara certo. Só que eu tentava sair fora e ele não dava brecha. E ele sempre era agressivo, sempre era agressivo. Eu não podia sair para as amigas, eu não podia sair com a minha mãe, eu não podia ir para canto nenhum. E todos os dias ele estava lá. Eu só podia sair se fosse com ele. A senhora que no depoimento narra, imagino eu, que seja o motivo do fim do namoro. E é uma hora que ele queria ter relação com a senhora rejeitou e ele acabou agredindo a senhora. Sim. Como que foi essa agressão? Eu estava lá, eu falei com ele que eu não queria, ele estava sob efeito de drogas. E eu falei com ele que não queria, neguei todas as vezes. Ele começou a ficar super estressado e ele veio para cima de mim. A gente estava falando coisas, ele veio para cima de mim com as 2 mãos no pescoço, subiu em cima de mim com o corpo dele, com as 2 mãos no meu pescoço. Ele apertava o pescoço? Sim, apertou meu pescoço, mas uma das mãos dele ficou em falso e uma perna dele que estava em cima de mim estava em falso. Foi quando eu consegui soltar uma perna que eu bati nele e consegui encostar ele na parede, que foi quando eu levantei e acabei com o namoro. E como que a senhora conseguiu sair de lá? Porque a mãe dele tinha chegado na casa. A mãe dele. Sim. E a senhora saiu. Aí eu saí, falei que ia embora. Ele ainda foi atrás de mim ainda, pedindo para voltar, disse que nunca mais ia fazer aquilo. Mas era sempre a mesma conversa, sempre me agredia e falava a mesma coisa, que nunca ia fazer aquilo, que nunca mais ia fazer aquilo. Eu falei, não, a partir do momento que eu terminar com você, acabou, não vai ter volta. Eu terminei com ele, ele ficou me perseguindo, eu ainda fiquei na casa de uma amiga minha para esperar ele ir embora, para mim poder conseguir ir embora. Assim que eu vi que ele realmente foi, eu consegui ir embora para minha casa. Nesse mesmo dia, ele retornou lá e continuou indo todos os dias. É, entre o fim do namoro e a tentativa dele te matar, passou quanto tempo? Mais ou menos quase um ano Quase um ano. após o E encerramento. quantas vezes ele ia na porta de sua casa? Ficava lá na porta da sua casa? De manhã, à tarde, madrugada, à noite, não tinha horário. Todos os dias? Todos os dias. E ele ligava, vocês conversavam na rede social? A rede social dele, eu tinha bloqueado ele em uma rede social, todas as redes, e ele pegou o celular de alguém, uma rede social de alguém, e me mandou mensagem, que foi quando eu bloqueei novamente. Entendi. A mãe dele prestou um depoimento aqui e falou que gostava muito da senhora. Quando terminou o namoro, você chegou a conversar com a mãe dele, a dona Marcolina? Como que foi essa conversa? Eu cheguei a conversar com ela porque eu não ia na casa dela, mas sempre gostei também, sempre me tratou bem, não tenho nada contra elas. O problema sempre foi ele. Sempre me trataram bem, sempre me acolheram bem na casa dela. O problema sempre foi ele. E como que foi naquele dia que ele tentou te matar? O que que aconteceu? Conta aquele dia pra gente. Eu estava em casa, com a minha família. Aí ele chegou lá de manhã falando que tinha sonhado comigo, sonhou que a gente tinha voltado e pediu para reatar o namoro. Aí eu falei novamente com ele que eu não iria voltar. E ele ficou chorando, ficou implorando, pedindo para voltar. Eu novamente falei que não. Ele falou: então eu vou me matar na porta da sua casa. Eu falei: tá, você que sabe, o trabalho vai ser para sua mãe. Aí ele foi embora e nisso a minha irmã tinha ido na venda, porque eu ia sair para o centro com meu irmão. No que ela voltou, o portão era de escora. No que ela voltou, eu fui abrir o portão para ela. Ele vinha subir na rua. No que ela entrou, ele veio de uma vez. Aí, no que ela entrou, ele colocou o pé para dentro e puxou a faca pela cintura. Eu vi pela sombra do sol. Eu achei que acertei ela porque ela estava na frente. Estava ela e meu irmão de 2 anos. E aí, Eu achei você que ia fez? acertar ela. Aí eu falei, Dani. No que eu falei, Dani, eu empurrei ela. No que eu agachei um pouco, eu só senti a facada e caí. Acertou onde na senhora? Nas costas. Nas costas. Sim. E você caiu, o que que aconteceu na Eu sequência? caí sentada. Aí foi quando eu escutei. O meu irmão veio de lá pra cá, eu acho que acertou ele e disso eu fui ficando meio fraca, senti dormência no braço e esperei aguardar o SAMU chegar. E como que ele parou essa agressão? Como assim? Ele deu uma facada na senhora. Sim. Como que ele parou? Assim, como que acabou? Após o meu irmão acertar ele. Seu irmão acertou ele como? Assim? Com a paulada. Porque já estava com a paulada na mão, porque ninguém sabia o que ele podia fazer. Ele sempre foi meio psicopata. Então já tinha um pau guardado lá, se caso ele tentasse alguma coisa, poderia acertar ele. Aí seu irmão deu uma paulada nele. Sim. Como é que seu irmão chama? Gilberton. Gilberto. E ele correu de lá quando você levou essa paulada, seu irmão chegou.
Sim, o meu irmão estava em casa. No que ele deu a primeira, eu gritei. No que eu fui no grito, meu irmão veio de lá pra cá e acertou ele. Aí foi quando ele correu. E saiu muito sangue desse ferimento seu? Sim, E aí o SAMU veio e como que foi? Você foi lá para o hospital e aí? fui pro HU, cheguei lá, me deram o remédio antitétano, o remédio pra dor. Limparam o ferimento, aí esperei até um certo momento para poder começar a costura. E seu irmão contou para a senhora depois como que foi, assim, se ele chamou a Não, polícia, o que que ele fez? eu nem quis saber depois do que aconteceu, tava muita coisa na cabeça, não tava conseguindo processar nada ainda. Depois que tudo isso se passou, a senhora narrou, eu li aqui no depoimento, que a mãe do Rian te procurou, Dona Sim. Marcolina. Como que foi isso? Eu tava em casa, eu não lembro muito bem, eu tava sobre efeitos de remédios, porque da dor. Ela foi lá, falou que ele tinha sido preso, disse que foi lá para poder me ver. Aí pediu para ver como estava o ferimento, só que não deu para ver porque estava tampado. E ela falou alguma coisa para você sobre o Rian, o comportamento do... Eu não lembro muito bem que ela ficou mais conversando com a minha avó, com a mãe. E desse ferimento seu, demorou muito para sarar? Você ficou com muita Fiquei dor com muito umas tempo? 2 semanas e alguns dias. E, e hoje, como que tá? Tá ainda sendo alguns formigamentos por dentro, dormência no braço porque pegou no músculo direito. Mas fora isso, Você faz fisioterapia, alguma não. coisa? Você falou que, só voltando aqui, você falou que seu portão era de escora. Como que é assim o portão de escora? É uma madeira prendendo ele em vez É da porque tinha um fechadura? portão e tinha um ferro em vez da fechadura. A gente tinha mudado pra lá e tava assim. Aí a gente ia colocar outro, só que no tanto em como não colocava, a gente escorava com ferros. Era daquele portão de abrir e você prendia um ferro de um Era lado um e de outro? portão pequeno. A gente colocava o portão e escorava ele. Entendi. Tá bom, muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. As palavras defesa. Muito obrigado, Excelência Cecília. Bom dia, tudo bem com a senhora? Cecília, você e o Rian eram vizinhos, eram próximos? Como que é Eram essa dinâmica? vizinhos próximos. Bairros próximos, né? Isso. Em torno de quê? De quantos metros? 1 quilômetro, 2 quilômetros? Eram Praticamente do lado. praticamente do lado. Tá. A senhora relatou em depoimento que viu pela fresta do portão o Rian comendo, mastigando o que seria um veneno, correto? Sim. Existiu alguma discussão até ele chegar no portão? Eu digo assim, quando ele chegou da segunda vez, 10 minutos depois, ele chegou falando que comeu um veneno. Mostrou para a senhora, correto? Ele pegou o saquinho na mão e tava já jogou na boca, já entrando com o pé no portão. Com o pé no portão. Isso. Foi Foi quando a irmã da dentro senhora do chegou. portão. E foi quando a minha irmã chegou que ela foi entrar, que ele já veio junto com ela e colocou o pé no portão. Correto. Onde o irmão da senhora se encontrava? Lá em casa. Hum, Aonde a senhora tem O como? primeiro Ela tá? grito que eu dei é porque a porta é perto de onde eu tava. No que eu gritei, ele já correu de lá. Ele estava dentro da casa, é isso? Então, só pela dinâmica dos fatos. A senhora virou as costas, correto? Foi quando o Rian tentou entrar na casa, junto com a senhora, Sim, correto? Então a senhora visualizou aonde que o Gilberto estava, que o seu irmão estava? tava saindo pela porta de dentro, porque Saindo pela porta. a porta tá aqui. Tá. Antes da facada, antes da facada, a senhora virou as costas e o Gilberto estava onde? Porque a senhora conseguiu visualizar o Gilberto. Sim, ele estava quase perto da porta, porque toda vez que o Rian ia, ele ficava lá perto, porque sabia como o Rian era agressivo. Então, toda vez que eu ia pra conversar com o Rian, ele lá fora e eu aqui dentro, meu irmão ficava perto. Certo. A senhora mencionou que ele estava perto da porta. Significa que não estava perto do portão. Correto? Não, Mais ou menos quantos metros? Não precisa precisar, né? Porque não tem como. Mas é o que? Uma distância de 1 metro, 2 metros, 3 metros da porta. Pelo que eu entendi, é a porta da sala, correto? Mas assim, 2, 3 passos, 5 passos, acho que uns 4 por aí. 4 passos do Até onde eu portão, da onde que aconteceu a facada, acho que até o Gilberto, ele já se encontrava com um pedaço de pau. sim, E ele ouviu alguma discussão, porque, pelo que eu entendi, é, o Rian chegou e já foi entrando na casa. Deu tempo dele ouvir alguma discussão? mais cedo, antes de acontecer tudo. Na primeira vez que ele foi lá, falando que ia se matar na porta de casa. Foi quando meu irmão já estava com o pau na mão, já Só pela dizendo elucidação dos que fatos. sabia que ele ia voltar, que ele sempre volta. Certo.
Mas eu digo assim, com relação à hora que ele chegou, certo? Que a sua irmã estava entrando à casa, correto? No portão. Pelo que eu entendi, ele entrou junto com a irmã da senhora, certo? Ela estava entrando, ele estava subindo. E o Gilberto já se encontrava na porta da casa, Ele aguardando uma paulada. Porque Ouviu a alguma Dani coisa? falou que ele estava subindo. A Dani falou, o Rian vem. Então, ele já veio de lá esperando. Tá. A senhora sabe precisar com relação a esse material que seu irmão usou? Já ficava dentro da casa? Era um pedaço de pau comum quando a gente usava para poder fazer fogão a lenha quando o gás acabava. Um pedaço de pau comum. A senhora Sim. se recorda que tamanho que era esse pedaço de pau? Não se Sei. recorda. Certo. Posterior ao golpe que o Rian deu na senhora na, na parte das costas, a senhora alegou que ele daria mais outra facada, correto? O Gilberto que impediu essa facada posterior Sim. e a senhora se encontrava ao solo, diga, a senhora já tinha caído. O que ele deu. Aí eu vi pela fresta, ele esticou a mão novamente e meu irmão já acertou ele. A senhora de costas viu pela fresta. Sim, porque no que eu agachei. A senhora agachada conseguiu ver o Rian pelas costas armando mais outro golpe. Ele acertou a primeira, ele não foi totalmente atrás. Ele estava quase que assim do lado. Ele acertou. No momento da primeira facada, deu tempo do Gilberto, pela dinâmica dos fatos que a senhora se recorda, né? Deu tempo do Gilberto sair da porta e ir até o encontro da senhora, o Rian possibilitado, ele não deu outro golpe em função do Gilberto ter impedido. Com um pedaço de madeira. Certo? Tá bom. Sem mais, excelência. Alguma pergunta das juradas? Não. Sem mais perguntas, encerra as declarações da vítima. A senhora tá... Bom dia, policial. Me fala seu nome completo, por favor. Bom dia, meritíssimo. Farley Rodrigues Azevedo. Policial, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato aqui ocorrido em 20 de maio do ano passado, 2024. E aí esse processo aqui tem como acusada Rian Alves de Souza e a vítima, dona Cecília Emanuele da Silva Pereira. Eu pergunto ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas pessoas? Não. Tá. Então o senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que ela manda. O senhor tem um dever de dizer a verdade, somente a verdade aquilo que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Farley, bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor foi o condutor da prisão em flagrante desse feminicídio tentado aqui. Eu vou ler o depoimento do senhor no APFD. O senhor presta atenção, depois me fala se lembra dos fatos. Se lembrar, me fala se o que consta aqui está correto, tá bom? Tá bem. Que, acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar, compareceram ao endereço dos fatos, onde depararam com a vítima Cecília Emanuele da Silva Pereira, 18 anos, a qual foi esfaqueada nas costas pelo ex-namorado, Rian Alves de Souza. Que a vítima relatou que estava separada há cerca de 9 meses e ele, inconformado com o término do relacionamento, constantemente ficava na porta da casa dela, tentando reatar a relação. Que, nessa data, mais uma vez ele teria tentado reatar o relacionamento. E, devido à recusa da vítima, ele sacou uma faca da cintura. Vendo que seria agredida, a vítima correu para dentro do quintal da referida residência, sendo alcançada e esfaqueada nas costas pelo suspeito. Que, ao ouvir os gritos de socorro, Gilberton Gleidson da Silva Pereira, irmão da vítima, interveio na situação, acertando o suspeito com um pedaço de madeira, fazendo com que ele desistisse do seu intento, o qual evadiu do local. Que compareceu ao local a equipe Bravo 2 do SAMU, composta por Tarley e Geovânio, os quais prestaram os primeiros socorros, encaminhando-a para o hospital universitário. E, diante dos fatos, a guarnição empenhada realizaram diligências, tendo logrado êxito na localização do suspeito na estrada da produção, tentando sair da cidade.
sendo preso e conduzido à delegacia de plantão para demais providências. Que o suspeito relatou que não está conseguindo viver sem a namorada, que estava com depressão e que iria tirar a própria vida. O senhor lembra dessa abordagem? Sim, senhor. O que eu falei aqui está correto? Sim, senhor. Em relação ao réu, quando o senhor o prendeu, como estava a saúde dele? Visivelmente, ele estava muito nervoso e choroso, abalado. Chorando. Isso. Ele falou assim, o que ele fez, por que ele fez? Foi relatado aí que não queria viver sem relação, né, com a vítima. Ele precisou de atendimento médico por ter ingerido veneno? Falou para o senhor que ele ingeriu veneno, precisava de médico? Não foi relatado. Ok, muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. As palavras da defesa. Fala, muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? O senhor trabalha lá na região tem muito tempo? Ainda continua trabalhando na região? Ou as pessoas moram, residem? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento de alguma questão de Rian, referente à agressividade, violência, algo do tipo que os meios policiais conhecem? Quem é quem, na verdade? Foi a primeira vez que eu atendi BO dele. Até então, a minha equipe não tinha conhecimento. Conhecimento algum do Rian? De outros crimes que ele tenha praticado, desconheço. Correto. Só para confirmar, ele informou para o senhor que ele queria, a intenção dele era se matar. Sim. Ele foi encontrado próximo à casa dele, É um pouco distante. um pouco distante. Tá. O senhor não tem como precisar, mas a estrada da produção, pelo que eu conheço da região, é próxima É na região, mas é da região. um pouco distante da casa. Ele estava portando alguma bolsa, algo do tipo? Depois. Não. Possível que ele tinha, à época, tão somente andando, perambulando. Parece que estava querendo sair da cidade. Lá é uma estrada que dá acesso, né, à outra cidade. Talvez queria pegar uma carona, algo do tipo. Não foi relatado. Tá, sem mais. Alguma pergunta das juradas? Não? Sem mais perguntas, encerro o depoimento da testemunha. Bom dia. Bom dia. Me fala o nome completo do senhor, por favor. Gilberto Gleidson da Silva Pereira. Seu Gilbert, nós estamos aqui reunidos para apurar aqui um fato ocorrido em 20 de maio do ano passado, 2024. E esse processo aqui tem como acusado Rian Alves de Souza e a vítima, dona Cecília Emanuele da Silva Pereira. O senhor é o que da Cecília? Sou irmão. Irmão, né? Tá. Isso. Eu vou ouvir o senhor aqui como informante a respeito desses fatos, tá? E aí vão ser feitas perguntas e eu preciso que o senhor responda aquilo que o senhor souber. Tá Sim. bom? Passa a palavra, então, ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Gilberton, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo sim? Gilberton, aqui a gente está tratando do crime de feminicídio tentado contra sua irmã. O senhor já prestou 2 depoimentos, vou ler um deles. O senhor presta atenção e me fala se o que está aqui foi o que o senhor relatou para a polícia, tá bom? Sim. Se é verdade. O depoente disse que nunca gostou da relação de sua irmã, Cecília Emanuele da Silva Pereira, com o autor Rian Alves de Souza, pois já ouviu rumores que ele já foi agressivo com outras namoradas e batia nelas também. Tanto que ele já até enfrentou a mãe do depoente por causa de Cecília. Nessa época, o depoente não morava com a mãe e sim com sua avó. Ficou sabendo disso através de sua mãe. Inclusive, na ocasião, ela relatou que segurava o irmão de 2 anos de idade do depoente nos braços, que, segundo a mãe do depoente, enfrentou Rian porque ele estava indo bater em Cecília, pois ele sempre foi muito agressivo e usuário de drogas ilícitas, maconha. Que ele já bateu várias vezes em Cecília, mas ela escondia e não contava a ninguém da família, pois ela gostava muito dele, e isso foi quando ela terminou o relacionamento com ele no ano passado. Perdão. Tem um ponto aqui. Isso foi quando ela terminou o relacionamento com ele no ano passado, não recordando a data. Mas, na época, ele tentou matar ela, enforcando-a pelo pescoço. O depoente não estava presente no momento, mas Cecília relatou o fato em família. Ela disse que ele queria fazer sexo e, ao negar, ele tentou enforcar ela. Que no dia 20 de maio de 2024,
ele tentou matar Cecília, desferindo nas costas dela 2 facadas. E só não deu mais, perdão, vou reler aqui. Que no dia 20 de maio de 2024, ele tentou matar Cecília, desferindo 2 facadas nela, desferindo nas costas dela 2 facadas. E só não deu mais porque o depoente desferiu uma paulada na cabeça do autor e ele caiu tonto no chão. E em seguida ele levantou o zonzo, deu um empurrão no depoente e saiu correndo dali. Caso o depoente não tivesse interferido, o autor citado teria prosseguido nas facadas contra a vítima e ela teria morrido. Que a mãe do depoente ligou imediatamente para a polícia militar. Que a mãe do depoente ligou imediatamente para a polícia militar. Assim que a polícia chegou no local, efetuou a prisão do autor. E temem que a justiça solte Rian, pois ele, ameaçando de terminar o serviço contra Cecília, ele falou que mata ela e depois suicidará tomando veneno, chumbinho. Inclusive, no dia, ele estava com veneno na mão e estava tomando, não sabendo nem dizer o porquê o veneno não reagiu contra ele. Que o depoente deixa claro que, caso ele apareça lá de novo, ele irá ganhar outra surra, pois ele é perigoso e pode fazer mal a qualquer um da família. E ele deixou claro que iria acabar com a vida de Cecília, alegando que não aguenta ficar sem ela e, se não ficar, parar o trabalho que começou, tirando a vida dela e depois se matando. Isso que eu li, foi o que o senhor relatou? Sim. Gilberto, me conta, assim, como que era o relacionamento de sua irmã com o Rian, como que a família recebeu isso e o que a família sabia desse relacionamento? Na verdade, eu não tinha convívio, eu não sabia, na verdade, sobre o relacionamento dos dois, porque eu não morava com ela, né? Morava com minha avó e ela morava com minha mãe. Só que aí, eu fui descobrir depois que os dois já estavam namorando e já não tinham o que fazer. Só que eu sempre fui contra. Eu sempre deixei claro. Que até porque ela era de menor também, né? E eu queria que ela estudasse, enfim. E depois chegaram e contaram para nós, para mim e minha avó, que também nós não sabia. E depois começaram a contar que já teve outras brigas dele com minha mãe na rua. E aí depois daí eu comecei a ficar com mais raiva dele. Depois ela começou me contando o que tinha acontecido antes. Eu não estava presente, né? Como eu expliquei, eu não morava junto. Mas depois que eu passei a morar com ela, que eu fui perceber como ele era, aí começou uma desavença contra eu e ele. Porque não é a vez que ele deu a facada nela, não era a primeira vez que eu e ele já tinha avançado no outro. Já teve um ocorrido antes. O senhor fala assim, que começou a morar com ela e o Isso. senhor percebeu como ele era. Isso, foi E depois. como ele era? O que o senhor depois- percebeu? Depois que ela contou o que aconteceu na casa dele, que ele tentou enforcar ela, foi onde eu comecei a morar com elas. Uhum. Só que aí ele era um tipo de pessoa que ele não saía lá da porta. Ele ficava 24, 48 lá na porta. Ele faltava serviço para ficar lá, passava de chuva, sol, ele continuava lá. E isso para mim já estava começando a ficar desgastante, né? Por conta da relação dos dois, sei lá o quê. E depois disso foi quando realmente eu e ele começou piorando com o outro. A primeira vez que eu vi a agressão foi quando ela estava sentada com ele na rua e eu estava lá dentro e eu escutei ela gritando. Aí os dois, só que aconteceu, aí foi na hora que eu e ele avançou um no outro, só que ele é meio covarde, que ele não avança em homem, não. Ele nunca avançou em mim, foi eu que avancei nele com um pedaço de pau também. É, antes da gente chegar lá no dia dos fatos, né, do que aconteceu, a sua irmã chegou a contar por que terminou o namoro com ele? Foi depois do acontecido que ele tentou enforcar ela porque ela negou sexo, que aí ela decidiu, conversei com ela também, tinha dado conselho para ela. Aí foi quando ela contou que tinha terminado com ele. E por que vocês não chegaram a pedir uma medida protetiva contra ele?
ficava lá dentro da casa. Sabe o que que é medida protetiva, Lei Maria da Penha? Nada, eu nem entendi dessas coisas, não. Meu, porque praticamente eu não ficava muito em casa. Porque como eu trabalho o dia todo, só chego à noite, aí eu não sei. Mas já tinha conversado com ela antes sobre isso já, mas não foi muitas vezes, não. Entendi. E no dia? Como é que foi aquele dia lá que ele tentou matar sua irmã? Na verdade, ele estava de um dia para o outro já lá na porta. Aí eu tava indo, eu lembro que eu tinha ido receber, e eu ia no centro, a, aí ela ia comigo. Só que aí ele começou falando que iria se matar, mas tava tomando, acho que era veneno, sabe o que ele tava tomando? Tava tomando e ele ficava lá o dia inteiro e ele não saía por nada. Eu vi que ele tava desorientado, né? Aí eu falei, eu já tinha falado, ele tá aqui, ele não vai ficar parado aqui, ele vai fazer alguma coisa. Tanto é que quando ele entrou, ela tinha visto, como o sol batia de frente assim, ela viu ele com a faca. Na hora que a minha irmã estava chegando da venda, que eu tinha pedido ela para ir, que eu ia fazer almoço antes de eu sair. Aí na hora que a minha irmã, como o portão também não trancava, ele só escorava, na hora que a minha irmã foi empurrar o portão, foi na hora que ele foi e empurrou junto. E que hora que você viu que estava acontecendo alguma coisa? Eu estava lá fora, na verdade, que eu estava me organizando, como sempre faço, que é cachear o cabelo, eu estava lá fora, me organizando. Aí eu só vi na hora que ela caiu, e na hora que ela caiu, eu já tinha um pedaço de pau lá, que eu já tinha deixado guardado, porque eu sabia como ele era. Aí foi na hora que eu vi, eu não pensei, eu só agi. Aí o que que o senhor fez? Aí foi na hora que meio que eu entrei, eu já tinha visto que ele já tinha dado facada nela. Foi na hora que eu entrei e eu dei uma paulada nele. E Aí ele caiu meio zonzo, aí ele foi e me empurrou. Na hora que ele me empurrou, ele saiu correndo. ele empurrou quem? Me empurrou. Te empurrou. Aí Foi te porque foi na empurrou hora e fugiu. foi na hora que eu avancei nele. Aí eu fui correr no portão. Na hora que eu corri no portão, tinha pessoas que estavam asfaltando a rua, colocando meio fio. Aí acho que eles tentou segurar, mas ele foi mais esperto. E fugiu. É. E sua irmã ficou como? Na verdade, ela estava sentindo dor. Aí nós teve que esperar a ambulância chegar, mas aí a cena não foi muito boa, não. Eu nunca Saiu muito pensei. sangue? Como é que é? Saiu, jorrou sangue, foi na hora que a gente tampou com pano. Mas é uma cena que a gente nunca quer lembrar, né? Eu nunca achei que eu ia passar por uma situação dessa, logo que eu sempre fui correto com as coisas. Gilberton, se você não tivesse dado essa paulada nele ali, pelas circunstâncias, ele teria continuado a agredir sua irmã? Teria. Teria por conta que eu não. Foi o que eu ouvi, como a mãe dele também foi lá e conversou com a minha mãe. Ela já tinha insinuado que ele já tinha falado antes. Tem informação aqui no processo, pelas datas, eu Uhum. estou fazendo de cabeça, né? Que sua irmã falou que começou a namorar com ele com 15 para 16 anos. E isso aconteceu quando ela tinha 18 anos. Em 2022, o Rian foi preso por tráfico de drogas. O senhor ficou sabendo disso? Não, Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas, senhor. não. As palavras, defesa. Muito obrigado, excelência. Gilberton, bom dia, tudo bem com o senhor? Dia. Gilberton, só para elucidar os fatos, pelo que o senhor narrou agora em depoimento pessoal, parece-me que o senhor já se encontrava fora da casa do senhor. Na hora, no momento dos fatos, que o Rian chegou ao portão, correto? O senhor avistou o que estava acontecendo. Como assim você fala exatamente? Eu não consigo. Tá. Você fala na hora do ato? Na hora do ato, Eu tava lá fora. lá Na fora, hora, lá fora eu falo no quintal. E ele tava atrás do portão na rua. ele simplesmente chegou, já foi entrando? Isso, nesse caso ele tava tomando chumbinho. Obrigado, desculpa. Na verdade, ele tava atrás do portão. Eu pedi a minha irmã, que é a Dani, que ela é de menor, falei com ela para ir na venda. Porque como eu ia fazer almoço e eu precisava sair para resolver uma situação no centro, até então ele estava lá só, disse que ia se matar, ia se matar. Até aí tranquilo, mas eu sabia que já ia acontecer alguma coisa, porque a pessoa ficar a semana toda no portão,
tentando falar que vai se matar, e também já ouvi boato. A mãe dele já tinha disse antes que, né, que ele já se falava em matar ela. Foi na hora que a minha irmã chegou. Eu lembro que ela chegou e o portão estava escorado, que eu sempre falo, como o portão eu disse que não tranca, eu sempre falei, como ele está aqui, deixa esse portão escorado. Aí nisso que tentou, acho que foi ela, se eu não me engano, que foi abrir o portão, foi como é escorado com pau, foi na hora que ele empurrou. Ele empurrou o portão, acho que a minha irmã, a mais nova, caiu de um lado, ela correu para dentro de casa e foi na hora que ele foi com o ato, foi Ela com a quem faca. correu para dentro da casa do senhor? Manuela. Manuela correu para É, dentro da casa do senhor. foi na hora que ela caiu bem na área que tinha lá. Então, não aconteceu no portão Não. a facada. Ela tinha visto tipo, o sol, né? Tinha batido nele e ela viu a faca. A sombra, na O verdade. senhor viu? Oi? O senhor está relatando que ela viu. O senhor viu esse momento todo? Sim, eu tava lá fora. Como eu disse, eu tava arrumando o cabelo. Foi Tá. foi na hora que eu vi, foi na hora que ela caiu. Na hora que ela caiu, eu vi que que ele tinha dado a primeira facada nela. Aí foi na hora que eu não pensei e agi. Quantos passos, mais ou menos, de tudo que estava acontecendo? Tava 2 passos, 3 passos, 5 passos do Contar senhor? os passos? Não, a proximidade que o senhor se encontrava de tudo que estava acontecendo, certo? Igual, por exemplo, eu consigo falar que daqui na porta aqui tem mais ou menos uns 10 passos, ou então um pouco mais próximo a mim. Mais ou menos a proximidade que o senhor se encontrava no momento da facada. Eu tava perto da janela, onde eu sempre escoro o espelho. Aí ela caiu meio que perante do meu lado, e já tinha um pedaço de pau lá que eu já tinha deixado lá escorado. Foi que foi em torno de um passo que ela caiu, foi perante a minha frente. Correto. Ela caiu perante a sua Sim, ela caiu frente. meio de joelho. Posteriormente, o senhor proferiu um golpe de paulada nele. Isso. Ela caiu meio que de joelho. E esse objeto era. O senhor consegue se recordar o tamanho? Era uma coisa consistente? O que que era? A faca? O pau, a paulada. Ah, O objeto. era grande, mais ou menos assim. Mais assim. Mas não era muito grosso, né? Certo. Sério depoimento na primeira fase da instrução. Eu só vou abrir aspas para a fala do senhor. Uhum. 54 minutos e 47 da gravação. Acho que o pau estava até oco ou podre, porque partiu ao meio. É. O pau meio que virou falero lá na hora. Então, pelo que eu entendi, o objeto que o senhor desferiu contra o Rian, se ele desfarelou, ele tinha capacidade de desmaiar o Rian, parar a Não. agressão? Ele não tinha essa Não. capacidade. Correto. O senhor falou que, relatou que ele ficava lá sempre, então o senhor Sim. estava sempre de prontidão. Sim, geralmente quando eu chegava de serviço, ele já estava lá na porta. E isso De- quanto tempo? Ah, isso foi bastante tempo. Desde quando ela terminou, aí ele começou faltando de serviço também para ficar lá. Já tem um tempinho já. Um tempinho. E sempre ele encontrava lá na porta. Sim. O senhor saía para trabalhar, retornava. Sim, eu até passei a dar conselho para ele também, para ele ir para a igreja, só se ele desmentir, apesar que ele é sem vergonha. Sim, Aí, perfeito. tipo, eu dava conselho para ele, falava com ele que tinha outras pessoas, né, na vida, que não tinha só ela. Falava com ela também para ir para a igreja também. Eu nunca fui uma pessoa de brigar, mas quando ataca a minha família, eu meio que viro outra pessoa. E eu sempre fui contra a agressão. Aí eu sempre dei conselho para ele antes disso acontecer. Mas não resolvia de nada, não. Só para confirmar. No momento da primeira facada, o senhor desferiu o golpe nele, correto? Deu uma paulada na cabeça dele. É, O senhor já chegou correndo, deu uma paulada na cabeça dele e aí isso. conseguiu Na afugentar ele. primeira facada, sim. Foi na hora que eu vi Hum. que ela tinha caído de joelhos. Ele tinha dado, foi na hora que eu vi que tinha jorrado sangue e foi na hora que eu avancei nele. O senhor avançou nele, certo? O senhor nunca foi de brigar, né? Não. Tá. Sem mais, excelência. Alguma pergunta das juradas? Sim.
Passa do portão. Foi na hora que, acho que ela deve ter tropeçado, ela foi e caiu de joelho. Isso, que ela tinha caído. Na verdade, ele já foi para dar nela, do portão, mas como ela correu e ele não conseguiu alcançar, foi na hora que ela escorregou que ele conseguiu. Isso. Foi na área, eu acho que até deve ter sangue lá ainda, que a gente saiu dessa casa e foi para um melhor. Nada. Então, sem mais perguntas, mais alguma? Sem mais perguntas, eu encerro as informações do informante. Bom dia, me fala seu nome completo, por favor. Da Silva Chega Pereira. só um pouquinho mais perto, por favor. Daniele Gleice da Silva Pereira. Daniela, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato aqui ocorrido em 20 de maio de 2024. Este processo aqui tem como acusado Rian Alves de Souza e a vítima, Dona Cecília Emanuele da Silva Pereira. A senhora tem algum parentesco com alguma dessas duas pessoas? Você é parente de alguma dessas? Sou minha irmã. É irmã Cecília. da Cecília? Tá. Vou ouvir a senhora aqui como informante a respeito desses fatos, tá? E aí vão ser feitas perguntas e eu preciso que a senhora responda aquilo que a senhora souber. Tá bom? Passa a palavra, então, ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Daniele, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está apurando aqui uma tentativa de homicídio contra a sua irmã. Primeira pergunta que eu te faço você estava lá no dia? Estava. E o que que aconteceu naquele dia lá? Ele ficou na porta desde madrugada, falando que ele ia se suicidar, que ia tomar remédio de rato. Aí, minha irmã falou que não ia voltar. Aí eu saí para comprar a carne para eles comer, né? Que ela ia lá no shopping. No que eu fui entrar, ela viu a faca, ele tirou do bolso e ela foi lá e me empurrou. No que ela foi correr, ele deu uma facada nela. A sua irmã já tinha terminado com o Rian, já tinha tempo, não é? Tinha. E com que frequência o Rian ia lá na casa suas? Todo dia. Todo dia? Lá no dia, quem que ajudou a sua irmã? Meu irmão, o Gilberto. E o que que ele fez, assim, para evitar que sua irmã... Ele já tava com um pedaço de pau na mão, porque ele já tava falando entre ele, né? Nós ficamos com medo dele pular um muro, porque como não tinha portão, que era escorado, aí ele já tava com um pedaço de pau na mão, porque ele ia sair. Aí eu Uhum. saí pra comprar lá o trem. Na hora que eu cheguei, que ele deu a faca nela, meu irmão já saiu com um pedaço de pau e tacou nele. E depois que seu irmão atacou ele com um pedaço de pau, o que que aconteceu? Rian saiu correndo e nós ficou lá esperado, ajudando ela. E como é que sua irmã estava, assim, quando vocês precisaram ajudar ela? Tava tonta, sentindo dor, pedindo pra ajudar ela, pra ela não deixar ela morrer. Ela ficava falando que ia morrer? Ficar falando pra nós não deixar ela morrer. E quem que socorreu lá? Ela. Minha mãe e minha avó, que mora do lado. E o Rian? Você conhecia o Rian já? Fui conhecer ele quando minha mãe deixou ele namorar com ela, mas desde o começo eu nunca gostei. Por que que você não gostava dele? Sei, eu não batia bem. Você sabe como que era o namoro dele e de sua irmã? Tá agressivo. Brincadeira besta de ficar batendo no outro. Você sabe se ele já agrediu sua irmã alguma vez antes? Já, Em que episódio? na casa dele. Você sabe como que foi? Quem contou para a senhora? Como que foi? Foi ela que contou, né? No caso que ela tava de TPM e que ele queria forçar ela a ficar com ele. Entendi. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Passa a palavra à defesa. Muito obrigado, excelência. Daniela, bom dia, tudo bem com a senhora? No momento da facada, a senhora encontrava-se do lado da Cecília? Sim, tava do lado. Eu tava de frente a ela. Aí, tipo, tudo que ela viu a faca, ela me empurrou, pensou que ele ia acertar eu. E ele, no que ela correu, ele acertou ela. A senhora encontrava de frente ele e de frente ela. Aham, que eu tava E qual- chegando pra entrar.
pra dentro de casa, pra levar os trem pra ela fazer, pra ela comer, pra ela sair por cento. Aí nisso que ela me empurrou. Isso aconteceu fora do quintal, dentro do Dentro do portão? quintal. Dentro do quintal. A senhora já se encontrava dentro da casa da senhora. Sim. Seu irmão Gilberto estava onde? Ele tava, tipo, no rumo da porta da sala. O que ele estava fazendo? Ele tava arrumando, tipo, pra ele ir lá, não sei o que mais ela. Acho que era comprar roupa, uns trem assim, que ele ia fazer. Aí ele já tava na porta com um pedaço de pau, porque ele já tava ciente do que ia acontecer, meio, tipo, meio ciente, porque já tava querendo entrar já faz tempo, né, dentro de casa. Ele tava na porta, aí do jeito que minha irmã me empurrou, que ela gritou, que ele deu uma facada nela, ele veio com um pedaço de pau e acertou ele. Então a senhora viu a paulada que seu irmão deu nele. Desmaiou o Rian? Não. Deixou ele tonto? Ele saiu combaleando pra lá, mas conseguiu correr. Seu irmão relatou que o pedaço de pau esfarelou. Deixou Sim, ele tava conseguir. quebrado. Tava quebrado. Tava tipo oco. É, dessa maneira, a senhora acha que foi o Gilberto que conseguiu impedir o Rian de Foi. continuar? Foi ele, porque na segunda tentativa que ele ia tentar, o irmão atingiu ele. Na segunda tentativa. Sua irmã já se encontrava como? Tipo assim, ele conseguiu acertar ela, já tava perto da porta da sala, foi onde meu irmão tava. Eu digo depois da facada. O Rian desferiu o primeiro golpe, correto? Pelo que eu entendi, pelo que a senhora está relatando, o Gilberto chegou e deu uma paulada no Rian. Tipo, os dois estavam tipo meio de frente. Ele tava tipo com a cabeça baixa na hora que ele tava tentando tirar e meu irmão deu uma palada nele. Sua irmã já tinha caído? Já, É isso? já tinha caído no chão. Depois da paulada, Depois da palada ele já tava no chão. ela já se encontrava no chão. O Rian ficou tonto, ficou cambaleante. Ficou tipo combaleando, mas conseguiu sair correndo. Certo. Sem mais, excelência. Alguma pergunta das juradas? Não? Sem mais perguntas, encerra as informações da informante. Bom dia, me fala o nome completo da senhora, por favor. Adriana da Silva Pereira. Dona Adriana, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato ocorrido em 20 de maio de 2024. Sim. Este processo aqui tem como acusado Rian Alves de Souza e a vítima Dona Cecília Manoel da Silva Pereira. A senhora tem algum parentesco com alguma dessas duas pessoas? A Cecília é minha filha. Tá. Eu vou ouvir a senhora aqui como informante a respeito desses fatos, tá? E aí vão ser feitas algumas perguntas e eu preciso que a senhora responda aquilo que a senhora souber. Tá bom? As palavras, então, do doutor Daniel, representando o Ministério Público. Dona Adriana, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está tratando aqui do caso que tentaram matar a filha da senhora. Acredito que a senhora vai se recordar desse episódio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um depoimento que a senhora já prestou na delegacia e a senhora presta atenção e me fala se o que está aqui está correto, tá bom? A depoente disse que nunca concordou com a relação de sua filha Cecília Emanuele da Silva Pereira com o autor Rian Alves de Souza, tanto que ele já até enfrentou a depoente, querendo agredir fisicamente a depoente, e na ocasião a depoente segurava seu filho de 2 anos de idade no colo. Verdade. O autor citado enfrentou a depoente porque a depoente entrou no meio de uma confusão dele e de Cecília, a fim de defender Cecília dele. Verdade. Isso foi quando ela terminou o relacionamento com ele no ano passado, não recordando a data. Mas, na época, ele tentou matar Cecília enforcando-a pelo pescoço. Verdade. A depoente não estava presente no momento, mas, posteriormente, Cecília relatou o fato à depoente. Que no dia 20 de maio de 2024, ele tentou matar Cecília, desferindo nas costas dela 2 facadas, e só não deu mais facadas porque o irmão de Cecília, de nome Gilberton, desferiu uma paulada na cabeça do autor e ele caiu tonto no chão. Senão ele teria prosseguido nas facadas contra a vítima citada. E a depoente ligou imediatamente para a polícia militar. Assim que a polícia chegou no local, efetuou a prisão do autor. E teme que a justiça solte Rian, pois ele ameaçou de terminar o serviço contra Cecília. Ele falou que matará ela e depois se suicidará tomando veneno, chumbinho. Ele usa droga, maconha, e fica mais louco ainda quando está drogado. E há rumores que ele é traficante de drogas.
que a depoente deixa claro que, caso ele apareça, fará tudo para defender sua filha de seus ataques obsessivos. Isso que eu falei é verdade? Sim. Como é que era o namoro do Rian e de sua filha? Olha, a família nunca aceitou, mas como ela queria, assim, no começo ela não queria, aí ela foi relevando, aí até que nós fomos aceitando, né? Porque o que que a gente não faz por um filho? Uhum. Aí, só que sempre foi. Só que era daquela que ela é calada. Ela nunca contava o que acontecia entre eles. Tanto no dia que ele quebrou o telefone, eu estava lá dentro de casa com meu neném. Aí ele foi, aí eu só escutei os gritos dela. Aí meu menino foi, pegou ele com a barra de. Aí na hora que nós lá fora, ele pegou, foi o telefone dela e quebrou. Por que ele fez isso? Porque ela tinha terminado com ele. Só que, no entanto, como ela é calada, ela não tinha falado o motivo antes, porque que ele quebrou, porque ela tinha terminado. Aí na hora que meu menino viu o grito, que viu que ele ia agredir ela de novo, ele pegou e foi com a barra de ferro em cima dele, a primeira vez. Na segunda vez, ele ficou um ano perturbando ela na porta de casa. Sol, dia, madrugada, horário de almoço. Ele não tinha tempo ruim para ele. Batia no portão de madrugada, chovendo, sol queimando a cara dele lá fora, pro lado de fora do portão. Ia ser um ano perturbando. Aí depois, um dia eu fui defender, eu mesma fiquei com dó dele. Só que, no entanto, eu não sabia por que que ela tinha terminado. Aí ela foi, começou a chorar, falou assim, deixa eu te falar por que você está defendendo esse vagabundo aí? Ele tentou me matar a primeira vez, dentro da casa dele, uma vez enforcada. E eu falei, mas por qual motivo? Ele falou assim, porque ele queria manter relação sexual comigo forçado. Aí foi quando aí as coisas já fez a reviravolta. E essa história dele ter ido avançado contra a senhora, como que foi isso? Foi pelo seguinte, eu estava num bar, estava eu e as meninas e ele. Aí para mim, eu tinha visto ele sair de uma casa. E ela não estava com ele. Fui falei com ele, se eu souber que você está traindo minha filha, aí eu fui, foi na hora que eu fui e avancei nele. Aí não, minto, minto. Na primeira vez, foi lá na porta, porque eu falei com ela que não era para ela poder ir para casa dele. Uhum. Aí começou, ela vai sim, começou a me chamar de rapariga. Aí eu fui assim, se pegou esse nosso rapaz, e começou, nós dois batendo boca. A senhora e a filha da senhora. Não, eu e ele. Você e ele. Não, eu mais ela não. Eu mais meus filhos não. Foi eu e ele. Foi quando nós queríamos avançar no outro e ele queria forçar ela a ir para casa dele. E eu falei que ela não ia. E na segunda vez foi por causa desse engano. Aí eu volto agora até de novo. Falar a segunda vez foi por causa disso. Que para mim eu tinha visto ele, mas eu acho que ele estava sem nessa casa. Aí ver que ele estava sentado porque ele tinha acabado de usar. Até de usar a droga, né? É por causa disso. E no dia que isso aconteceu, que ele tentou matar sua filha, como que a senhora soube? O que que a senhora Ele fez? estava O que lá aconteceu? em casa. Hum. E tava ela, meu neném, e ele lá fora. Ele já estava lá desde madrugada. Uhum. Aí eu peguei e tava lá dentro, drogando a roupa do neném. E o neném tava mais ela. Aí minha outra menina, a Dani, pegou, foi na venda. Foi comprar, foi um ovo, até ri dessa parte. Um ovo, uma salsicha e um tomate. Fez almoçar. Aí na hora que a Dani saiu, não. Foi tudo tranquilo. Aí na hora que a Dani voltou, tava meu neném, tava. Aí na hora que estava, ela que a Manuela foi abrir o portão, a Dani estava na frente da Emanuela e o meu neném à frente da Dani. Só que pela sombra, a Manuela foi e viu a faca. Aí foi na hora que ela achou que ele ia distinguir a faca na Dani. Aí foi na hora que a Manuela foi e empurrou. A Dani caiu o meu neném e a Dani para um lado. Aí foi quando a faca era para ela. E quem protegeu sua filha? Meu menino. Seu menino. O que ele Sempre fez? isso ele. Ele deu uma paulada na cabeça dela porque ele ia distinguir duas vezes. Entendi. Tá joia. Muito obrigado. Sem mais perguntas. As palavras de defesa. Muito obrigado, excelência. Adriana, muito bom dia. Tudo bem com a senhora? No momento da facada, onde que a senhora se encontrava na casa? Da casa, estava na sala. A senhora chegou a ver alguma situação que a senhora viu, não de relato dos outros? Não, que eu vi que eu já estava desde madrugada. Não, eu digo na hora da facada, né? Sim, eu estava dentro de casa, drogando as roupas do neném, que eu tinha acabado de recolher. A senhora não chegou a ver. A ver o quê? A facada? Na hora que deu a facada nela? Sim. Não, eu vi na hora que eu vi que ela gritou, que na hora que eu fui sair na foto, ele já estava
perto do tanque. Ele já estava saindo correndo para fora, e meu menino pegou ele na paulada. A senhora trouxe um elemento aqui que nenhum das pessoas ouvidas falaram. Ele estava perto do tanque. Porque ele entrou até, ele invadiu. Ele invadiu a casa. Sim, invadiu, porque eu nunca aceitei ele por lá de dentro do portão da minha casa. Não aconteceu próximo ao portão. Não, foi por lá de dentro. Foi dentro do quintal da casa. Existiu alguma discussão entre os dois nesse momento? Não. Ela só falava com ele, eu não quero mais, não quero. E ele falava que estava ficando doido. Ela falou, vai para a igreja, vai se tratar. E ele virou e falou que ele não ia fazer isso, não, que não sei o que tem, que está ficando doido, que está ficando louco. Ele praticamente era um psicopata. Então, no momento da facada, existiu essa conversa? Por quê? Só que ele por lá de fora. Não, ele era por lá de fora e ela por lá de dentro. Porque nós sempre manteve medo dele. Entendeu? Aí no dia do relato mesmo foi invasão de privacidade, que ele invadiu. Ele invadiu a casa. Invadiu, sim. A senhora não ouviu essa conversa, vamos colocar que seja discussão. A senhora ficou ouvindo essa conversa? Ah, eu não quero, eu quero. Não, eu ouvi. Eu ainda falava com ela, vai lá e resolve com ele lá. Falava com ela, não vai, mas eu falava com ela, não vai lá fora, não. Não sai fora do portão, não. E ele chamando ela para poder sair lá fora do portão. Só que aí, na hora, ia sair os dois, meu menino e ela. Parece assim, acho que é algo de Deus, né? Não deixou minha menina sair. Eu acho que ele ia pegar na hora que ela entrasse dentro do Uber. Não deixou sua menina sair, mas ele invadiu a casa. Só que já tinha falado pro povo, só que infelizmente ninguém avisa, né? Ele disse que já tinha falado que ia matar ela e voltar a suicidar. Então a senhora visualizou o momento da facada. Visualizei, sim. Quem que impediu que ele continuasse? Colo, ai, Só um instante, ela caiu aonde? ela, tanto que na hora que eu vi, que ele deu a facada nela, que foi perto do tanque, ela caiu em cima de mim. Aí eu fiquei sem saber qual reação, aí eu tanto que eu peguei uma toalha e fiquei destacando sangue nas costas dela. Correto. No momento em que ele desferiu a facada, ela caiu no colo da senhora. Estava saindo que eu vi os gritos dela. Que momento que o Gilberto, ele defende a filha da senhora? Defendeu. Foi na hora que o Rian ele ia dar duas. Correto. A partir da primeira facada, Sim, ela caiu no colo da senhora. Na hora que meu menino que viu que ele ia vir, já veio, aí ele veio, que ele já estava perto, assim, acho que você foi do rumo da janela, que ele pegou e foi e deu uma paulada na cabeça dele. Chegou a desmaiar o Rian? Ah, ele saiu, não. Chegou a deixar ele tonto? Ele ficou pleno. Ficou meio, acho que ficou os 11, ele ficou, porque a bicicleta dele ficou para trás, então a bicicleta eu entreguei para a mãe dele. E a faca nesse momento, depois da paulada? Com ela. Desculpa, eu não ouvi em função do... A faca que o Rian desferiu minha menina, ele saiu com ela. Ele saiu, estava em punho. Saiu com ela. Depois da paulada, ele saiu com a faca ainda. Não, meu menino não. Não, desculpa, o Rian, depois da paulada, Depois apareceu com a faca. saiu com a faca. Sim. Ele não chegou a ficar cambaleante, ele caiu, não. Não. Continuou. Lá não, só sei que eu não lugar. Certo. Só para confirmar, ela caiu no colo da senhora. Sim. Na hora que ela ia sair da porta, na hora que ela já estava desferida, que eu saí, que eu vi os gritos dela, ela já veio, Adriana, me acode, me acode. Aí eu já vi aquele sangue espirrando. O Gilberton estava lá fora do quintal da senhora? Tava, eu achei que ele tava mexendo no cabelo, parece. Só que ele entrou de supetão. Já invadiu. Invadiu, ela levou a primeira facada, Já desferiu, não é? caiu no colo da senhora. Sim, Aí deu tempo do Gilberton correr até eles, deu. parar a injusta agressão. Porque dentro do quintal mesmo, que o meu menino pegou ele saindo rumo do portão. Sem mais, excelência. Muito obrigado, Adriana. Uma pergunta das juradas? Sim. Por que você não chamou a polícia quando ele estava perturbando lá? Só no caso dela, não, da família dele, acho que ninguém pensava em mente que ele ia fazer um outro mal assim. E a Cecília era uma pessoa, ela não é aquela pessoa assim que ela conta. No dia que ela falou que, por causa que ela tinha terminado com ele, foi porque eu fiquei com dó dele. Eu ficava lá madrugada, chuva, sol, entendeu? 1 ano desse jeito. Aí depois aí eu peguei e fui defender ele. Eu falei assim, mulher, faz isso não, volta com ele, dá a segunda oportunidade para ele. Ela foi, começou a chorar. Ela falou assim, eu não. Aí você fica defendendo eles, vagabundo, porque vocês não sabem o que aconteceu. Aí foi quando ela foi e falou.
Ele tentou matar ela enforcada, tanto que ela teve que dormir, despistando que ela estava dormindo, né? Com medo dele fazer um mal a ela ainda. Casa dele. Alguma? Então, sem mais perguntas, encerra as informações da informante. A senhora está liberada? Obrigado. Retornando ao julgamento, agora para colher o interrogatório do acusado, Rian Alves de Souza. Bom dia de novo, seu Rian. Me fala seu nome completo. Rian de Souza. O senhor é casado, solteiro, separado, amigado, Sou divorciado? solteiro. O senhor estudou até que sério? Estudei até o 9º ano. O senhor trabalha com o quê? Qual a profissão do senhor? Eu trabalhava de vigilante. Eu trabalho de ajudante desde os 15 anos. Que dia, mês e ano o senhor nasceu? 28/10/2001. Em qual cidade? Montes Claros. Me fala o nome da sua mãe, como é que ela chama? Arcolina Alves de Souza. Agora me fala o seu endereço. Você mora onde? Rua 10, número 31, Recanto das Águas. Aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros. O senhor tem algum filho ou filha, menor de idade? Não, O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? não. Tem a ficha limpa. Senhor Rian, eu vou interrogar o senhor e quero dizer primeiro que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Sim, senhor. Quero dizer ao senhor também que caso o senhor queira ficar em silêncio, não será prejudicado e também não quer dizer que o senhor estará confessando os fatos, tá? Antes de começar esse interrogatório, o senhor conversou com o doutor Felipe, defensor do senhor. O senhor confirma? Confirmo, sim. Primeira pergunta que faço ao senhor é: o senhor vai querer responder alguma pergunta que eu fizer ou vai exercer seu direito ao silêncio? Eu tô querendo falar meu depoimento. Eu vou fazer a leitura aqui da denúncia e aí faço perguntas e aí o senhor vai contando a versão do senhor, tá bom? Pode ser assim? Assim vai ser difícil narrar. Tem coisa que eu não lembro, eu já tenho que Tá. já falar o que aconteceu. Tá. Não, tá bom. O que a denúncia fala? A denúncia fala que no dia 20 de maio de 2024, por volta das 14 horas, na Avenida A, número 50, bairro São Lucas, aqui em Montes Claros, um senhor, agindo com ânimo de matar, por razões da condição de sexo feminino da vítima, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar, por meio de vigoroso golpe de faca, a vítima Cecília Emanuele da Silva Pereira, sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais, descrito no exame de corpo de delito que consta no processo, dando início à execução do homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do senhor. Continua aqui. O senhor e a vítima tiveram um relacionamento amoroso, em razão de um episódio descrito no fato 1 aqui, que seria uma agressão, que não consta aqui nessa denúncia aqui, que não tem relação com homicídio. Sim, senhor. Pode ser julgado em outra oportunidade, mas não aqui agora. A vítima rompeu o relacionamento com o senhor. Então, em razão dessa agressão que fala aqui, ela teria rompido o relacionamento com o senhor. E o senhor, insatisfeito com esse termo, passou frequentemente a perturbar a vítima, a dona Cecília. Na data do fato, 20 de maio de 2024, o senhor compareceu até a porta da residência da vítima e, mais uma vez, insistiu na reconciliação. Após a negativa por parte dela, o senhor evadiu do local. Após cerca de 10 minutos, o senhor retornou até o portão da residência da vítima e, de posse de um saco com bolinhas rosas, tá aqui entre aspas, afirmou que a mercadoria se tratava de veneno de rato. Em seguida, o senhor ingeriu as referidas bolinhas e deitou-se ao solo. A vítima, amedrontada, visualizou o ocorrido por meio de frestas do portão. Contudo, logo depois, a irmã dela, a Daniele Gleice, chegou ao local, razão pela qual a vítima abriu o portão para que a Daniele pudesse entrar. Aproveitando-se da chegada da Daniele, está aqui na denúncia, o senhor imediatamente levantou-se do solo, retirou uma faca que portava consigo na cintura. Ato contínuo, o senhor efetuou um golpe de faca contra a vítima, causando ferida na região entre as escápulas. O senhor, está aqui, praticou o crime de feminicídio por motivo torpe, por não aceitar o rompimento da relação. O senhor agiu de inopino, surpreendendo a vítima, que abriu o portão para que sua irmã pudesse entrar na residência, onde ela não esperava qualquer tipo de agressão naquele momento. E essa circunstância configuraria, está aqui, emprego de recurso apto a, no mínimo, dificultar a defesa da vítima. O senhor agiu por razões da condição do sexo feminino, na medida em que existia uma relação íntima de afeto entre o senhor e a vítima. Iniciada a execução do crime de homicídio, finaliza aqui, somente não se consumou porque a vítima não foi atingida em pontos vitais do corpo
O irmão dela, Gilbert Jeidson da Silva Pereira, golpeou o senhor para cessar a prática homicida, embora constatada que a verdadeira intenção do senhor era de efetuar o vigoroso golpe de faca na veia jugular da vítima. Esse fato aqui resultou na denúncia do senhor para a prática de um crime de homicídio qualificado, seria o feminicídio tentado. Pergunta ao senhor, se o senhor confirma ou não ter desferido golpe de faca contra a Cecília Emanuel da Silva Pereira nesse dia aqui, 20 de maio de 2024? Senhor juiz, excelentíssimo juiz e senhores e senhoritas juradas, quero estar falando que no dia do acontecido, eu tomei o chumbinho na porta da casa da Cecília, estava com a faca para tirar a minha vida. Acabei tendo uma discussão com a Cecília, o irmão dele entrou em nossa conversa, acabei desferindo um golpe na Cecília. E acabei desferindo um golpe na Cecília. Mas se eu quisesse tirar a vida da Cecília, eu teria conseguido. Mas em momento algum tive intenção de tirar a vida da Cecília. Eu desisti e desesperei e saí correndo no momento. E quero também falar, em momento algum tive intenção de tirar a vida dela. Estou muito arrependido, agi pela emoção. Agi pela emoção. Sou um homem trabalhador. Graças a Deus, não tenho envolvimento com crime. Não sou ladrão. Tenho a carteira assinada como vigia. Sou um homem de boa família. E eu errei, estou pedindo perdão. E que Deus abençoe a família dela e a todos que se encontram aqui, Senhor. Aqui, igual eu li, e consta aqui, que o senhor teria tomado essas bolinhas, né, Sim. veneno de rato, e Sim. teria deitado no chão. Foi isso mesmo? Não, foi não. Então o senhor tomou essas bolinhas, você estava em pé, sentado? Eu estava em pé, foi na hora que eu teve a discussão, eu entre ela, o irmão dela, ela entrou no meio. Eu já tinha tomado o veneno e acabei desferindo o golpe de faca na Cecília. Mas me explica aqui. E no momento eu saí correndo. Tá. Eu entrei Mas em me desespero. explica aqui, só para a gente entender. Então, o senhor estava em pé, aí o senhor discutiu com ela e tomou as bolinhas, ou tomou as bolinhas antes e Já discutiu tinha com ela tomado depois? antes. Eu falar em Então, o senhor tomou essas bolinhas antes, aí Sim. chegou lá na casa da Cecília e aí discutiu com ela. não, Aí o já- irmão dela já entrou no tinha meio. tomado no local. Falar em tivemos a discussão e o irmão dela entrou na conversa entre nós e acabei desferindo um golpe na Cecília. Então, lá onde é que o senhor estava na porta da casa dela, o senhor tomou esse Chumbinho. bolinho, esse chumbinho. E aí, depois que o senhor tomou, o senhor chegou a discutir com ela. E aí, o irmão dela entrou no meio da Então, conversa. eu tomei e acabou me desferindo um golpe de pedaço de pau oco, Entendi. que não poderia me segurar por porte físico meu e eu também estava armado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa discussão que o senhor teve com ela, depois que o senhor tomou esse chumbinho, foi por qual motivo? O motivo, eu vou te falar a verdade. Ela virou e falou para mim quando estava comigo, estava tendo relação com outro homem. Ela ficava comigo só porque eu bancava ela. Porque eu trabalhava, sou solteiro, eu tinha dinheiro, era vigilante da firma, eu recebia um bom dinheiro, recebia os 1.400 e pouco na carteira. Dinheiro eu gastava dinheiro, era só com ela. Tudo que ela precisava eu dava, senhor juiz. Nunca faltou nada, nunca deixei faltar nada. E o senhor tinha acabado, nessa época, o senhor tinha acabado o relacionamento, né? 20 de maio. A gente começou a namorar foi quando ela tinha uns 15 anos e terminou em 2023 de setembro, eu acho. Mais ou menos setembro de 2023. Alguma coisa assim. Consta aqui no processo que o senhor não aceitou bem esse fim do relacionamento. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, sim. Mas por que o senhor não aceitou? Não, Queria mais? porque Por que o senhor insistia? eu queria ver se eu reconciliaria com ela, né, seu juiz? Mas, como você vê nos fatos aí, não aconteceu isso, aconteceu uma forma diferente. E porque no dia também eu não estava bem da saúde, também eu estava fazendo uso de entorpecentes, esses trem. Eu também estava meio depressivo, eu não estava trabalhando mais. Que Tava droga ficando você mais estava dentro de usando? casa, eu usava maconha, cocaína
tomava uns golos. Tá. Aí consta aqui também, o senhor ouviu, foi falado aqui, que durante esse período que o senhor separaram, o senhor ficava sempre indo na casa dela, ficava lá horas e horas na Não. casa dele, isso acontecia? Acontecia não, se o seu... Diariamente o senhor ia lá, Acontecia de não. manhã, tarde, noite, isso não acontecia. Acontecia não. Então, só ia na casa dela Eu ia para lá, tentar reconciliar. eu ia lá só de vez em quando para tentar reconciliar. Uma com- vez, fiquei 3 meses sem ir na casa dela, depois eu fui lá depois de uns 2 a 3 meses. E aí, quando ela falava que não ia voltar, o senhor ia embora ou ficava lá ainda? Eu ia embora, né? Porque eu não podia persistir, né? Entendi. Aí, conta aqui para a gente poder entender lá a dinâmica do fato. Quando o senhor estava discutindo com ela, o irmão dela entrou no meio da conversa. Então, no meio da conversa. E qual foi o momento que o senhor deu a facada nela? Foi na hora que ele entrou na conversa, eu desferi o golpe na Cecília. E a Cecília estava de frente ou de costas para o senhor? A Cecília, eu não vi aonde acertei o golpe nela. Na hora eu entrei em desespero e saí correndo. Aqui no processo consta aqui também, que foi lido para o senhor também, e o senhor teria tomado chumbinho, deitou no chão, o senhor falou que não estava de pé, mas aí a Daniela chegou lá, e a dona Cecília, ao abrir o portão, é que o senhor levantou, o senhor pegou a faca e Não, foi... o portão já estava frente. aberto, nós já estávamos conversando em frente a frente. A irmã dela exclusivamente foi chamar uns humilhantes para mim, mas os humilhantes não chegaram a tempo do acontecido. Os humilhantes, o senhor você já sabe qual que são. Já está relatado aí. Aí ela saiu, a Daniela, ela saiu para chamar as pessoas, Sim. ou na hora que você estava discutindo, ela estava chegando? Ela saiu e quando ela estava chegando, aconteceu o fato. Ah, tá. Então ela saiu, na hora que estava chegando, é que aconteceu isso aqui. É porque as pessoas que ela foi chamar não entendeu, achando que era Entendi. Tá. um perigo. Aí eles não alguma coisa foram. assim. Não foram. Quando o senhor for ouvido na primeira vez, em juízo, Juiz, na primeira fase. primeira fase, Isso. eu esqueci o nome do juiz. Não, mas... Não, Ah, você quer saber sobre a minha porque, fala? isso. Quando o senhor foi ouvido, Eu dei muitas versões porque eu não estava muito bem da cabeça, não. Eu cheguei na cadeia, eu estava variado, não estava bem. Estado de saúde, passei em psiquiatra, psicólogo, passei em médico, atendimento. Minha pasta, eu tomo os remédios de ansiedade, de dormir. mas vamos ver se eu lembro de uma parte aqui, porque o que o senhor falou, né, em resumo, tá? Aí eu vou ler aqui para o senhor, o que consta na sentença seria o resumo, tá gravado também, tá? Sim, senhor. Só para o senhor ver o que depois o senhor chegou no presídio, o que o senhor lembra, que talvez tenha alguma coisa aqui errada aqui, que o senhor queira explicar, né? Que no dia 20 de maio o senhor esfaqueou a vítima, o senhor falou que deu um golpe nela aqui agora, que o senhor deu, o senhor deu 2 facadas na vítima. O senhor deu 2 facadas ou uma facada? Não dei 2 facadas, só dei um golpe Uma só. facada. Isso Tá. aí, sabe o que aconteceu, seu juiz? A delegada, não sei porque se ela é mulher, ela escreveu coisas a mais lá sobre minha pessoa. A delegacia da mulher coagiu a minha mãe falar mal sobre mim. A vítima omitiu os fatos aqui diante de vocês. Como vocês viram, teve muitas contradições. Aí consta aqui que o Gilbert deu uma paulada no senhor, você também confirmou que ele deu uma paulada no senhor, né? Aí o senhor viu que a vítima estava no chão, Eu vi a ficou vítima com no dó chão. dela e fugiu. Fugi. O senhor era apaixonado pela vítima, Era sim. o senhor esfaqueou a vítima porque a Adriana disse que ia chamar os meninos do corre. Com certeza. E a Adriana, Não, que seria não foi isso. Não só que é porque ela chamou os meninos do cor, não. Foi por causa quem teve a discussão. Certo. Esclarecido aqui. O senhor estava sob o uso de maconha e cocaína. Tinha fazido uns de gola, maconha, cocaína. Na data dos fatos, o senhor tomou chumbiinho, o senhor falou tinha de tomado agora. chumbinho. Estava com a faca para se suicidar, o senhor falou Tava também. com a faca para me suicidar. A vítima disse que ia jogar
Ele o jogava corpo meu- do senhor em qualquer lugar falou que e ele gritou os jogava meu meninos lugar. do Gritou os corre. meninos. Quem foi que gritou os meninos do corre lá? Foi a Dani. Ah, não. A Dani foi chamar os meninos do corre. E o senhor trabalha desde os 15 anos, o senhor falou também. Aos 15 anos, tenho 1 ano de carteira assinada como vigilante, sou um cara responsável, eu não sou ladrão. Os meninos do corre chegaram na casa da vítima e o senhor ficou com medo e acabou esfaqueando a vítima. Eles chegaram, esses meninos do Não, corre esses chegaram lá? meninos não chegaram Não lá. chegaram. Ela chamou, mas não deu tempo deles chegarem porque eu já tinha fugido Entendi. do local. O senhor não tentou esfaquear os meninos do corre, o senhor esfaqueou a vítima e o Dilbert interveio. O Dimas teve, mas Entrou no meio. ele me deu uma palavra com um pedaço de pau oco. Ou- Ele falou O também. porte físico meu para o dele, eu não teria força para defender ela, não, porque eu estava armado. Se eu quisesse tirar a vida da Cecília, eu teria conseguido, mas entrei como é que é? Entrei em desespero, como eu tinha falado, mano. Ficou desesperado e saiu de lá. Foi É, embora. Depois da paulada. Desisti, entrei em desespero e Isso. saí correndo. Isso você falou, é. A vítima estava fora da casa dela, conversando com o senhor. A vítima estava dentro do portão da casa dela. Tá. Então, na hora que você estava conversando com ela, ela estava dentro da casa dela. Tava, Não era na porta ela da tava casa, no não. portão aqui, eu aqui. Entendi. E aí o senhor estava dentro da casa dela, você passou o portão ou o senhor estava fora do portão? Atravessei pelo portão, passei pelo portão. Então estava o senhor e ela dentro do terreno dela, depois do Não, portão. Foi na hora que deu o golpe que eu passei pelo portão. Ah, tá. Então, o senhor me corrija se eu entendi errado. O senhor estava, vamos dizer, antes do portão, ela estava depois do portão. Aham. Tava de frente a frente. Isso. E aí, na hora que o senhor deu o golpe, o senhor, vamos imaginar, o senhor deu um passo, porque você estava fora, né? Eu Para nem poder atingir ela. Nem vi aonde que eu acertei. Mas fala assim, o senhor ter dado um passo para poder chegar até ela para dar o golpe. Sim, dei. E aí, nesse passo, vamos imaginar esse passo aí, o senhor acabou golpeando ela dentro da casa, depois do portão. Depois do portão. Entendi. E aí o Dilbert, ele apareceu que horas aí? O Dibas, Isso. Com a na hora paulada. da discussão, ele pegou o pedaço de pau e me desferiu o golpe em mim, que era um pedaço de pau oco, e vai lá. E se eu quisesse, Não, mas eu falo assim, se eu ser mais claro, para não, Mais não claro. ter confusão. Depois que o senhor deu o golpe na Cecília, foi que o Dilbert deu a paulada no senhor? sim, Ah, tá. Então, Só- primeiro o senhor deu o golpe, aí o Dilbert veio com esse pau oco e deu um golpe no senhor. Mas- Pegou em qual parte do corpo do senhor? pegou senhor lembra lembra? na cabeça. Na cabeça. Aí o Mas- pau quebrou. Eu falar, não, o pau que eu vi se quebrou, eu não vi não, mas se eu quisesse continuar, eu teria eu teria terminado. Tá. Mas eu não quis. Tá. E aí consta aqui que o senhor ficou com medo dos meninos e esfaqueou a Fiquei com vítima. O medo senhor dos já meninos. explicou que não ficou com medo dele para esfaquear a vítima. Foi isso, né? É. O senhor estava em posse de uma faca para cometer o crime. Aí o senhor falou que era suicidar, né? Com a faca, Para né? se suicidar. O senhor nunca agrediu outra pessoa, como é que Não. se relacionou? Nunca agredi, não. Nossa. Nunca tive problema com nenhuma mulher, não. A primeira mulher minha, mano, falar a verdade, senhor juiz. Ela me traiu, eu fiquei sabendo disso aí. Deixei ela pra lá, mano. Isso aí que tá inventando sobre mim é mentira. Como você pode ver, teve muita contradição, muita mentira sobre a parte deles. Também, a minha também teve umas contradições, mas eu errei e tô aqui confessando. Como eu fui réu, confesso. Você vê que eu não contei mentira. Réu confesso. O senhor, aqui consta aqui que o senhor falou para sua mãe que ia matar a Cecília? Não falei. Isso aí foi a delegada, como é que é? A delegada a delegacia da mulher pressionou a minha mãe lá na hora, lá, perguntou sobre a faca. Mãe não sabia de faca. A vítima, a Cecília, inventou mentiras sobre a minha mãe. Entendi. E sobre o acontecido que aconteceu lá, que ela relatou que sobre questão de sexual e tal, minha irmã estava lá de prova. É por causa que minha irmã não está aqui para provar a minha inocência, porque Não, mas esse a fato família- aí a gente não está apurando aqui, porque não. a família dela tá podendo testemunhar. Por que minha família não pôde testemunhar? É porque aqui é só homicídio, só o dia que aconteceu, ele 20 de maio.
Aquele outro fato ali em 2023, aí isso vai ser apurado em outro processo se o senhor for denunciado. Tá? Então, assim, com relação a lesão, via de fato, 2020, entre maio e julho de 2023, não é objeto desse julgamento aqui hoje, não, Sim, tá? senhor. É só estou esclarecendo. Não, ótimo. Inclusive, na primeira fase, eu falou que não esganou ela nesse ano 2023. Que é o que o senhor falou aí agora também, né? Sim, senhor. Esse fato aqui, 20 de maio, o senhor falou que não queria matar a vítima, o senhor falou também. O senhor estava alucinado de drogas, o senhor falou que usou maconha, cocaína e bebia Sim, também? senhor. Um dia, né? Sim. Um dia. O senhor estava depressivo, o senhor falou também. Depressivo. Que queria tirar a própria vida. Queria tirar minha própria O senhor era usuário de drogas, estava depressivo, o senhor também falou aqui hoje também. O senhor estava em posse da faca para cortar os pulsos caso o veneno não fizesse efeito. Isso aqui aconteceu mesmo? Eu ia fazer isso, sim. O senhor ia se matar? Eu ia me matar, porque eu Usou o tava chumbinho? alucinado já. Entendi. Eu tava já doido, já, alterado. O senhor deu 2 facadas na vítima, Não. mas apenas uma atingiu a vítima. O senhor falou que foi uma só. Tá, Isso aí foi a delegada que aumentou. entendi. E o senhor fugiu porque sentiu pena da vítima? Desisti, entrei em desespero e saí correndo. Os irmãos da Porque vítima e a vítima estavam na gostava da residência. vítima, né? E também não foi por causa que aconteceu isso que ela falou comigo lá, mas eu relevei, né? Desisti e fugi do local. Aí consta aqui que o irmão e a irmã estavam na casa, aí todo mundo já Todo confirmou mundo aqui. tava lá. Que o Dilbert tem a mesma estatura do senhor, mesmo tamanho do senhor. Trabalho desde os 15 anos como ajudante, carregando lata, sou forte, com faca na mão. E aí consta aqui também, o senhor teria falado lá na primeira fase, o senhor teria empurrado o Dilbert. Sim, O senhor empurrou ele? teria empurrado ele, sim. Antes ou depois da paulada que o senhor recebeu? Não sei se foi antes, se foi depois, não me lembro. Entendi. Mas o senhor empurrou ele? Empurrei. Se o senhor quisesse, o senhor mataria a vítima, o senhor falou também. Se eu quisesse, teria sim. Tá. E aí o senhor não ameaçou de voltar e terminar o serviço. O senhor falou com alguém que o senhor ia voltar para terminar o serviço? Eu já fugi do local e eu já fui preso. Eu fui preso, eu tava pedindo ajuda para. Não, já fui preso, né? No local lá, o menino me denunciou. O senhor foi preso no meio do caminho? Fui preso no. O senhor estava indo para onde? Eu tava indo para casa do meu tio. Tá, então de lá você ia para casa do seu tio e aí no no Jaraguá, vai lá, eu ia subir pelas irmãs. E aí, no meio do caminho, a polícia prendeu o senhor. Foi lá, eu pedi o menino para estar ligando para mim, né? Só que, como eu tava desesperado, ele perguntou o que aconteceu. Eu falei, não, o que aconteceu, isso. E foi lá, ele acabou chamando como se diz, os P2. Que menino foi esse, o senhor ligou Então, para ele? um guarda que trabalhava perto da linha. Ah, tá. A denúncia foi feita pelo Por esse guarda, né? guarda. Da linha, tá. Entendi. E aí a polícia foi, encontrou o senhor e prendeu o senhor. Me encontrou. Tá. Vê se falta mais alguma coisa. Se eu tivesse corrido, deixei me atirado de mim, mas eu não corri. O senhor estava de não bicicleta ou a resisti, pé? Tava de pé. A pé. Tá. Com relação ao fato lá, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Do que aconteceu lá na hora? Não tem mais nada a falar, não, seu juiz. Tá. Vai lá, eu peço perdão ou clemência, senhor juiz. Porque como você pode ver, de acordo com a lei, eu posso estar sendo injustiçado. Entendi. Tá. Vou passar a palavra aos demais, eles farão perguntas se vocês quiserem, mas o senhor não é obrigado a responder, tá? Deixa eu ver só um negócio. Alguma pergunta, juradas? Passa a palavra ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Ian, bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor promotor. Deus te abençoe. Ian, no dia que você foi preso, um dia depois, você passou por uma audiência de custódia aqui com o juiz. Sim. Naquela audiência você falou que a polícia não agrediu você. Não me agrediu, não. E agora você está falando que a delegada mudou os fatos. Foi a delegada da Civil. Tá. Antes da audiência, você prestou o seguinte depoimento. Vou ler aqui e você me fala o que não está certo, tá bom? Não pode ler, sim.
Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita, respondeu que não é casado, que não tem filhos, que faz uso de maconha, que não faz uso de remédio controlado, que trabalha como ajudante pedreiro, recebendo aproximadamente R$ 70 por dia. Sim, também. Que já foi preso anteriormente por tráfico ilícito de drogas. Sobre os fatos, relata que manteve um relacionamento com Cecília há quase 2 anos, que há aproximadamente 9 meses o casal está separado. E desde que nós terminamos, eu procuro ela sempre, e ela sempre diz não. Queria pedir desculpas para ela, mas nunca fiz nada de mal com ela. Eu já estava mexendo no Instagram, hoje eu estava mexendo no Instagram e vi a foto dela. Aí decidi ir lá ver ela. Seu promotor, não tem nada a responder, porque isso aí que está escrito aí, não sei quem escreveu, está falando mentiras sobre a minha pessoa. Só terminar que isso aí corrija o que tiver errado, tá? Larguei meu serviço e fui. Que fui até o local, conversou com Cecília, mas neste momento não portava nenhuma arma. E ela me humilhou demais lá. Aí eu fui em casa e peguei um monte de remédio, veneno de rato, e fui para a porta da casa dela tomar lá. Perguntado por qual motivo pegou a faca quando saiu da residência, respondeu: não sei responder, não. Eu fui para a porta da casa dela e tomei esses venenos aí. Ela disse que ia chamar os meninos do corre. Eu falei para ela parar e ela continuou gritando e me humilhando. Aí eu peguei essa faca. Queria dar no pescoço dela, na jugular, mas ela saiu correndo e eu tive que dar nas costas mesmo. E eu dei essa facada e saí doido. Aí o mano veio lá e me deu essa paulada. Mas eu já tinha parado de enfiar a faca nela. Fiquei com medo. E saiu da residência da vítima e tentou invadir da cidade. Eu fui embora para fugir do flagrante. Não estava com medo da polícia, não. Estava com medo dos caras do corre lá. Pensei em ligar para a polícia, mas preferi fugir. Escolhi sair da cidade e ficar fora do BO. Isso que eu li, o senhor não falou lá? Eu nego esse depoimento. A delegada fez falso testemunho sobre a minha pessoa. Esse depoimento foi antes da audiência de custódia. Por que o senhor não falou isso na audiência de custódia? Porque no dia eu não estava bem, comecei a bater minha cabeça lá acho que fica lá na civil, eu comecei a rachar minha cabeça, como tem uma marca de rachadura. Aqui consta que o senhor já foi preso por tráfico de drogas, isso é verdade? Eu já fui sim, senhor promotor, mas eu fui absolvido, então eu sou réu primário. O senhor foi absolvido? Foi absolvido. Tem certeza? Certeza. Pode olhar, puxar a condenação, se tem condenação. Aqui na carta do senhor tem que o inquérito não encerrou. Mas eu não fui condenado. Entendi. E essa história que o senhor falou aqui que queria ir na jugular dela, isso também não é verdade? Isso não é verdade, senhor promotor. Tá. Agora, só para voltar lá no dia, o senhor falou que tomou o chumbim, né? Tomei o Veneno chumbinho, de rato. sim, tomei. Quanto que o senhor tomou de chumbim? Chumbinho? É, quanto? Eu enchi a mão, tomei foi um punhado. Você tomou um punhado. Foi. O senhor lembra que quando o senhor foi preso, o senhor passou pela perícia no IML? Não me levou, não fez exame comigo, mano. Eu passei no ML. Eles olhou que eu estava machucado, só que eu falei que tinha tomado chumbinho, mas eles não fez lavagem estomacal em mim. Cara, eu poderia estar passando mal, eu fui preso, fui pro presídio, poderia ter morrido dentro do presídio. Então, a delegada mentiu e agora o médico do perito também mentiu. O perito não fez a lavagem estomacal. E o senhor não passou mal com esse chumbinho, não? Não passei, cheguei lá, tem uns dias meio ruins assim, comecei a tomar um leite lá, eu falar, melhorei. O senhor tomou um punhado de chumbinho e não passou mal. Que do chumbinho fala que se tomar muito, não morre. Se tomar pouco, se tomar um só, 2, você vai todo. Tem certeza disso? Tenho certeza disso. Eu não vou falar para você experimentar, mas é isso aí. Essa situação, o senhor passou quase um ano indo lá na casa da Cecília? Foi um ano não, foi cerca de 6 meses. 6 meses. Só que eu ia lá, eu fiquei 3 meses sem procurar ela e fiquei uns 2 meses e pouco cacetada sem ir lá. Tem ela também. Eu ia lá de vez em quando para ver se eu conseguia voltar
com a Cecília. E a Cecília falava o quê? Não, e ela ia pensar, ela ia ver se eu mudava, né? Parava de usar droga, esses trem e tal e tal. E o namoro acabou por causa de quê? A namoro acabou por quê? Porque o que eu falei, mano. O dia que ela tava lá em casa, ela virou para mim novamente, falou que estava. Eu vou falar um modo vulgar. Ela estava sentando para outro homem. E foi lá, a única coisa que eu pedi para ela, faça o favor e dá licença da minha casa. Minha mãe e minha irmã estavam lá. E foi só isso? Ela falou. E o senhor ainda quis voltar com ela, assim? Queria se matar, ir para Não, casa dela todo mas dia, com ela sentando com outro homem? eu reconsiderei, né? Quis tentar a relação de volta. Então você aceitava isso? Você Não aceitava, não, mas também eu não tinha prova, né? O que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. Entendi. Aqui fala que o senhor era muito ciumento. Inclusive sua mãe fala isso. Como é que era essa relação com a Cecília? Minha mãe, o seguinte, minha mãe, não tem como envolver ela nesse caso, porque ela foi coagida pela delegacia da mulher. A delegacia também coagiu sua mãe. Coagiu a minha mãe. Minha mãe não teve advogada, coagiu a minha mãe, porque queria faca, ficou fazendo várias perguntas para ela. Minha mãe é uma mulher trabalhadora, não tem envolvimento com crime, é uma mulher que foi criada na roça, não sabe a dialogar com, com polícias e tal, a delegado. Mas essa situação de você ser muito ciumento, não só sua mãe falou, mas a Cecília falou, a mãe da Cecília, o irmão, a irmã. Todo homem tem ciúme de mulher, ué. É normal de um relacionamento. Então você era muito ciumento, Não mas você sou muito aceitava que ela ciumento. sentasse em outro homem, como o senhor falou. Não, não aceitava, não. Isso aí foi o dia que ela virou pra mim, mano, e falou. Eu pedi ela licença. Foi o dia que nós terminamos. Só para Eu encerrar, acabei procurando ela de volta. só para Eu encerrar, fiquei 3 meses sem procurar ela. só para encerrar, a sua mãe e a sua irmã já chamou a polícia para você? Minha mãe, vou falar que isso é a verdade. A gente já teve uma discussão, uma vez ela chamou, mas o quê? Isso aí era quando eu era mais novo, quando eu tava na adolescência, quando eu tava com uns 15, 14 anos. Aí isso aí é coisa de adolescente. Entendi. Tá bom, muito obrigado. Sem mais perguntas. As palavras defesa. Muito bom dia novamente. Primeiro, é normal estar nervoso, tendo em vista todo julgamento que acontece, certo? Então, o senhor não tem obrigação de lembrar dos fatos de maneira que aconteceram. Tampouco fatos que não coincidem com o julgamento aqui. Mas, enfim, o senhor relatou que tomou o chumbinho. O senhor lembra da cor desse veneno? Chumbinho? É. Chumbinho era esses. Não sei se vocês têm chumbinho, se vocês têm veneno de rato. Eu sei que eles têm amarelo. Amarelado. Amarelado com as corzinhas pintadinhas. Certo, mas o senhor não sabe precisar, não tem conhecimento do que é chumbinho. O senhor sabe que era um veneno. Você que era um veneno. O senhor sabe que é um veneno, sim, perfeitamente. Tá, com relação ao momento da facada, se o senhor se recordar, e talvez não tenha ficado tão claro aqui, a faca o senhor estava para qual intuito? A faca estava com o intuito para tirar a minha vida. Certo. Existiu uma discussão, ainda que a Cecília estivesse dentro da casa, que você estivesse na parte de fora, existiu alguma conversa, alguma discussão? Não, repete para mim de novo, senhor advogado. Sim, vamos lá, seja mais claro. Existiu alguma conversa com você e a Cecília? Cecília falou que estava dentro do portão. Sim. Você estava fora do portão. Sim. Já tinha tomado o veneno, independente de qual que seja chumbinho, veneno para rato, que seja. Você já tinha tomado um veneno. Sim. Tinha feito uso de ilícito, de drogas. Já tinha usado antes de estar lá na casa dela. Você foi com o intuito para tentar relatar com ela, tentar conversar. Você chegou a falar com ela que você queria suicidar? Não cheguei a falar para ela que queria suicidar, não. Você falou para alguém depois dos fatos que você queria suicidar? Não falei também, não. Já fui pro pensamento meu mesmo. Já fui para tudo ou nada, né? Tomar os venenos e tentar me suicidar. Falar foi na hora que o irmão dela interferiu e acabei. Só um instante, por gentileza. Quando o senhor fala Sim, senhor. tudo ou nada, eu quero que fique bem claro aqui, para todos aqui presentes no plenário. Tudo ou nada, o senhor quis dizer que queria
tirar, tirar minha vida e tomar o chumbinho. Tomar o chumbinho e tirar a sua vida. Existiu uma facada, isso é inegável e é inerente, todo depoimento, tudo que consta nos autos. Mas o senhor se recorda, o senhor teve a intenção de acertar a Cecília naquele local? Se eu falar com você, seu advogado, eu nem vi onde que eu acertei a Cecília. Eu nem entrei, como é que é, amor? Eu nem entrei, como é que é? Eu nem lembro onde que eu acertei ela, eu desisti e entrei em desespero e saí correndo do local. Certo. Tá, tudo bem. O senhor Gilberton, ele alega que ele que interviu, que ele parou a injusta, diga-se passagem, que consta, inclusive na sede de denúncia, que o Gilberton que parou a injusta agressão. Ou seja, se não fosse pelo Gilberton, o senhor teria continuado. Digo mais, em função da paulada que ele deu no senhor, que o senhor parou. O senhor confirma esses fatos? Não repete de novo, senhor advogado. Em função da paulada que o senhor parou de agredir a Cecília? Não, no momento, se eu não quisesse ter parado, se eu não quisesse tirar a vida da Cecília, peraí, se eu não quisesse tirar a vida, se eu quisesse tirar a vida da Cecília, eu teria conseguido, porque o Dilma, ele não tem porte físico para estar defendendo a Cecília, porque eu sou forte, e eu também estava com um pedaço de pau oco, porque ele desferiu um golpe em mim. Poderia muito bem armado para ele e ter continuado a desferir golpes na Cecília. Para que não fique uma questão mecânica aqui, tá, Rian? É só esclarecendo, você tem depressão? Eu não sei não, mas eu acho que tem, sim. Eu comecei a tomar remédio na cadeia, passei em psiquiatra, psicólogo, muitos atendimentos médicos. Certo. Depois da facada que foi desferida com a Cecília, ao que consta, ela caiu ao solo. Temos algumas divergências aqui, mas enfim, ela caiu ao solo. O senhor continuou com a faca? Eu continuei com a faca? Não, eu puxei a faca e saí correndo com ela. O senhor estava sobre. O senhor pegou aqui, só estou pegando o celular só para o senhor. O senhor deu a facada. Sim. O Gilberto te deu a paulada. Retirei a faca do local e quando eu vi a Cecília caída no chão, desisti, entrei em desespero e saí correndo. Então o senhor continuou com a faca, sobre a posse da faca. Continuei com a faca. Saiu, alguém te impediu, continuou. O Gilberto, conforme ele narrou aqui, que ele falou que o senhor não encararia, só encara homem, não encararia homem. Ele teria te parado, se ele quisesse? Não seguiria, não. Como vocês podem ver, o estado físico dele não depara como o meu, não. Sem mais. Excelência, muito obrigado. Sem mais perguntas, encerra o interrogatório do acusado. E aí, doutores, não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, então vou encerrar a instrução criminal. Vou suspender o julgamento para ser servido ao almoço.